O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 6. Os seres que se comunicam, como já dissemos, designam a si mesmo sob o nome de espíritos ou gênios, e tendo sido, alguns ao menos, homens que teriam vivido na Terra, constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal. Resumiremos aqui, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que eles nos têm transmitido, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Entre aspas, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, ele pode cessar de existir ou não haver jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem-se temporariamente de um envoltório material perecível e sua destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que tenham chegado a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual perante as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Existem no homem três coisas. Primeira, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceira, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, duas naturezas. Por seu corpo, ele participa da natureza dos animais, de quem possui o instinto. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como tem lugar no fenômeno das aparições. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem por sua perfeição, conhecimentos, proximidade de Deus, a pureza de sentimentos e amor pelo bem. Esses são os anjos, ou espíritos puros. As outras classes afastam-se mais e mais dessa perfeição. Os das categorias inferiores estão propensos às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E se comprazem no mal. Em sua maioria não são nem muito bons, nem muito maus, mas brincalhões que maldosos. A malícia e a inconsequência parecem ser sua diversão. Esses são os espíritos
espíritos galhofeiros ou levianos. Os espíritos não permanecem eternamente na mesma ordem. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se verifica pela encarnação que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se continuamente até que tenham alcançado a perfeição absoluta. Essa é uma forma de depuração, da qual saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma entra novamente no mundo dos espíritos de onde havia saído para retomar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que deveremos ter tido múltiplas existências e teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos tem sempre lugar na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pode encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tem a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Ao retornar ao mundo dos espíritos, a alma reencontra ali todos os que havia conhecido na Terra, e todas as existências anteriores retornam à sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Os que se deixam dominar pelas más paixões e colocam todas suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproximam dos espíritos impuros, ao dar preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita à nossa volta. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem um dos poderes da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, para os quais não encontramos uma solução racional senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, sustentando-nos nas provas da vida e ajudam-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal. É para eles um gozo ver-nos sucumbir, assemelhando-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas têm lugar pela boa ou má influência que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir entre as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas têm lugar por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, no mais das vezes, graças aos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos manifestam-se espontaneamente ou sob evocação.
Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, assim como as personagens mais ilustres, qualquer que seja a época durante a qual tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter, pelas comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, bem como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias nas quais predominam o amor pelo bem e o desejo sincero de instrução e melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas somente pela curiosidade e em toda parte onde se encontram maus instintos. Longe de obter-se com eles bons avisos, tampouco ensinamentos úteis, deles não se espera nada além de futilidades, mentiras, zombarias ou mistificações, porque se valem de nomes venerados para melhor induzir ao erro. A distinção entre espíritos bons e maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, refletindo a mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos trazem em si a mais pura sabedoria e têm como objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, geralmente fútil e mesmo grosseira. Se dizem, algumas vezes, coisas boas e verdadeiras. Na maior parte das vezes, falam coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Divertem-se com a credulidade e à custa daqueles que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando seus anseios com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, em toda a acepção da palavra, não existem senão nos centros sérios, nesses cujos membros estão unidos por uma comunhão íntima de pensamentos em direção ao bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica, entre aspas, agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Quer dizer, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desprende da matéria, pelo desinteresse das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus coloca em nossas mãos como prova, que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois quem abusa de sua força e poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos não há nada que possa permanecer oculto. O hipócrita será desmascarado e todas suas vilanias reveladas, que a presença inevitável em todos os instantes daqueles com os quais agimos mal é uma das penas que nos estão reservadas, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na terra, mas nos ensinam também que elas não são de fato irreversíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra, em suas diferentes existências, o meio que lhe permitirá avançar segundo seu desejo e seus esforços, no caminho do progresso e na direção da perfeição, que é seu alvo final. Tal é o resumo da doutrina espírita, como aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Veremos agora as objeções que lhe fazem.